Antes de começarmos com essas novidades sobre o Cruzeiro, se você não quer perder nada do que acontece dentro e fora da Toca da Raposa, então já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora pode mudar sua forma de enxergar o futuro do Cabuloso. As informações que vamos trazer aqui vão mexer com as emoções da torcida e certamente vão abrir espaço para um debate quente nos comentários. Então prepare-se, porque essa história vai gerar muito falatório e não é por acaso que todos estão comentando sobre ela. Agora vamos continuar com a notícia. O Cruzeiro vive um momento em que cada detalhe ganha relevância máxima, seja dentro de campo com as vitórias que mantêm o time forte na Série A, seja fora dele, com as decisões que moldam o destino do elenco. O torcedor sabe que a SAF de Pedro Lourenço tem buscado modernizar o clube, equilibrar as finanças e criar uma equipe cada vez mais competitiva, mas toda escolha tem seu peso e impacto. E quando o assunto envolve jogadores que se tornaram conhecidos por sua personalidade e pela forma como marcam presença em campo, a situação ganha contornos ainda mais polêmicos. Ninguém duvida de que o futebol é dinâmico e exige renovação constante. O que funcionou ontem pode não servir para amanhã, e os dirigentes estão sempre atentos a isso. Porém, quando falamos de nomes que carregam consigo uma bagagem internacional e uma carreira consolidada, as discussões tendem a ser mais intensas. É justamente nesse ponto que entra a questão que está mexendo com o Cruzeiro e que vai fazer você refletir bastante antes de dar sua opinião. O atacante. Yannick Bolasie, jogador experiente que já passou por grandes ligas e que chegou ao Cruzeiro para ser uma peça diferenciada no elenco, está muito próximo de viver seus últimos momentos vestindo a camisa estrelada. Com contrato apenas até dezembro, o jogador aparece em uma lista interna que aponta possíveis saídas ao fim da temporada, e essa informação já repercute fortemente entre os torcedores. A cada partida que entra, muitos se perguntam: será que estamos vendo as últimas apresentações de Bolasie no futebol brasileiro? Leonardo Jardim, atual treinador da Raposa, sempre foi claro em suas palavras ao destacar a importância do jogador para o grupo. O técnico fez elogios não só à postura do atacante dentro de campo, mas também ao seu comprometimento nos bastidores. Segundo ele, Bolasie é daqueles atletas que ajudam a manter a união, que motivam os mais jovens e que podem mudar o ritmo de uma partida com apenas uma jogada bem executada. No entanto, a direção entende que o planejamento precisa olhar para frente e avaliar se vale a pena manter esse perfil de jogador para a próxima temporada. Bolasie não tem sido titular absoluto, mas ganhou minutos importantes em jogos recentes, inclusive contra o Vasco, quando a torcida vibrou com sua entrada. Mesmo sem ser protagonista de grandes gols ou assistências em 2025, o camaronês mostrou utilidade tática e experiência, principalmente em momentos de pressão. É exatamente aí que nasce o dilema: experiência e liderança valem mais do que juventude e renovação? Essa pergunta ecoa entre os torcedores e promete dividir opiniões. Aos 36 anos, Bolasie traz no currículo passagens marcantes pelo futebol inglês, onde atuou em clubes da Premier League, e sempre se destacou pela força física, pela ousadia e pela capacidade de encarar zagueiros. No Cruzeiro, sua chegada gerou expectativas, e mesmo sem números impressionantes, conseguiu criar uma identificação com parte da torcida. Ainda assim, os dirigentes enxergam que o ciclo pode estar chegando ao fim, e que a melhor decisão seria abrir espaço para novos nomes, que possam dar mais intensidade e futuro ao time. Pedro Lourenço, dono da SAF, já mostrou que não tem medo de tomar decisões firmes, mesmo que elas causem polêmica. Foi assim em outras movimentações recentes, e agora a possível saída de Bolasie parece seguir essa linha de raciocínio. A visão é de que o Cruzeiro precisa montar um elenco que seja competitivo não apenas para 2025, mas também para os próximos anos, e que cada contrato renovado deve fazer parte de uma engrenagem estratégica. Manter um jogador veterano pode ser um risco financeiro e técnico, dependendo do que ele entrega em campo. Por outro lado, existe uma ala da torcida que acredita que Bolasie poderia ser muito útil em 2026, principalmente como uma espécie de mentor para os jovens atacantes que vêm surgindo. A experiência internacional que ele possui pode ajudar a lapidar talentos e transmitir ensinamentos que não se encontram facilmente em qualquer elenco. Além disso, em competições longas como o Campeonato Brasileiro, ter peças de reposição confiáveis é um diferencial, e Bolasie já mostrou que pode cumprir esse papel. A discussão também passa pelo lado financeiro. Renovar com Bolasie exigiria uma negociação que envolvesse salários, metas e bonificações. Não é segredo que a SAF de Pedro Lourenço está sempre atenta a cada centavo investido, e qualquer renovação precisa ser vista como um investimento com retorno claro. Nesse sentido, liberar o jogador em dezembro abriria espaço na folha salarial para novas contratações, algo que a diretoria considera fundamental para manter o elenco renovado e competitivo. Enquanto isso, Bolasie segue treinando com seriedade e mostrando profissionalismo exemplar.
Ele sabe da situação, mas não deixa transparecer qualquer desânimo. Pelo contrário, em campo ainda busca cada bola como se fosse a última, e isso faz com que o torcedor pense duas vezes antes de apoiar sua saída. Há quem diga que ele merece uma despedida à altura, com reconhecimento pelo esforço e pelo papel que desempenhou no vestiário, mesmo que sua passagem não tenha sido marcada por números extraordinários. Leonardo Jardim, por sua vez, evita criar polêmicas públicas. Em suas entrevistas, destaca que todos os jogadores têm chance de conquistar seu espaço e que ninguém está descartado antes do tempo. Porém, nos bastidores, já se fala abertamente que a decisão sobre Bolassi está praticamente tomada, e que a tendência é realmente pela não renovação. Isso coloca o treinador em uma posição delicada, pois precisará equilibrar o uso do atleta até o fim do ano sem comprometer os planos futuros. A torcida, como sempre, é parte fundamental dessa equação. Muitos já participam de enquetes e discussões acaloradas nas redes sociais, com opiniões divididas. Há quem diga que liberar Bolassi é um passo necessário para rejuvenescimento do elenco, mas outros defendem que o clube estaria cometendo um erro em abrir mão de uma figura que ainda pode somar muito. Esse debate aquece os bastidores e cria uma atmosfera de expectativa a cada jogo em que o atacante entra em campo. Vale lembrar que o Cruzeiro tem grandes desafios pela frente, tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas Copas que disputa. Cada jogador pode ser decisivo em momentos inesperados, e é justamente por isso que alguns torcedores não entendem a pressa em já considerar a saída de Bolassi. Eles acreditam que seria mais sensato esperar até o fim da temporada, avaliar com calma e então tomar uma decisão baseada em resultados práticos, não apenas em planejamento. Do ponto de vista emocional, não é fácil ver um jogador carismático se despedir. Bolassi conquistou fãs com seu estilo descontraído e sua forma de se comunicar com o público, e isso também pesa. No futebol moderno, a imagem do atleta e sua capacidade de engajamento nas redes sociais podem ter valor extra, e perder esse fator pode ser algo a ser considerado. É claro que dentro de campo é onde tudo se decide, mas o futebol atual mostra que fora dele também existe um impacto relevante. Seja como for, o certo é que os próximos meses serão decisivos. Bolassi terá oportunidades para mostrar se ainda pode contribuir e, quem sabe, mudar a cabeça da diretoria. O Cruzeiro, por sua vez, vai precisar de toda a força de seu elenco para alcançar os objetivos da temporada, e qualquer peça que acrescente, mesmo que em minutos reduzidos, pode ser vital. Essa relação entre presente e futuro será o grande desafio da gestão de Pedro Lourenço neste caso. Agora, o que ninguém pode negar é que a possível despedida de Bolassi deixa um sabor agridoce. De um lado, a gratidão por sua entrega e pelo respeito que sempre demonstrou ao vestir a camisa estrelada. Do outro, a certeza de que o futebol exige renovação e que o Cruzeiro precisa pensar adiante, sem se apegar demais ao passado. Essa balança de sentimentos é o que faz dessa situação algo tão debatido, e é por isso que a voz da torcida será fundamental para definir o tom dessa história. E é justamente aqui que entra a sua participação, torcedor. Queremos saber, na sua opinião, o Cruzeiro acerta em deixar Bolassi sair ao fim do contrato ou deveria renovar por mais uma temporada, apostando em sua experiência e liderança? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e não esqueça de deixar seu like para fortalecer ainda mais essa resenha que só cresce entre os apaixonados pelo cabuloso.